Eu acredito nisso daí. Eu acredito que a cor pode impactar a vida das pessoas e vou tentar dividir isso um pouquinho com vocês. Bom, o que é cor? Cor é essa coisa difícil aí de entender, essa explicação técnica que eu nunca vou gravar, mas em resumo é o seguinte: cor é a luz refletida. A luz reflete na cor e chega até nossos olhos em ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, dependendo da cor que está sendo refletida, têm diferentes comprimentos de onda, que são medidos numa unidade física chamada nanômetro, e ao chegar no nosso olho, passam por esse processo aí e desencadeiam uma reação física. Os cones são as células do nosso olho responsáveis por identificar a cor, ativam neurônios que ocasionam uma resposta emocional, e aí nosso sistema nervoso simpático e parasimpático é ativado. Ou seja, um fenômeno físico, que é a cor, gera uma onda, chega na gente e ativa nosso sistema nervoso. Isso é importante para a gente entender a ideia por trás disso tudo. Há muitos anos já se estuda o efeito das cores, o impacto que ela pode ter nas pessoas. No Egito Antigo já se acreditava que a cor é não só importante para fazer diagnóstico de doenças, mas também para tratar, é a famosa cromoterapia. E aí, Avicena, em 1025, se não me engano, já no Cânon da Medicina, que é um dos livros mais importantes da medicina, já abordava a cromoterapia. Aí, saindo da medicina e indo para a arte, Goethe, esse aqui é exatamente aquele que vocês estão pensando, o dramaturgo, o escritor que escreveu o Fausto. Ele, um dos poucos trabalhos um dos poucos trabalhos científicos dele é sobre teoria das cores, e ele já falava sobre isso, já abordava como que a cor tinha impactos nos sentimentos, sensações das pessoas, emoções, e a teoria das cores dele, que foi publicada em 1810, foi uma das bases de estudo do William Turner para o impressionismo e do Kandinsky para o abstracionismo. Ou seja, então a gente vê que a cor está aí presente em vários aspectos da nossa vida. Mais do que isso, também a gente pode fazer um teste com vocês. Isso aí, a maioria de vocês deve ter sentido quase nenhuma diferença agora que a gente trouxe essa cor. Na verdade, ela está um pouco diferente de quando eu fiz a apresentação, porque aqui a gente tem um telão branco, mas essa cor aí é uma cor pastel, bem fraquinha, uma areia, desencadeia quase nada, chega até vocês e quase nenhuma emoção é ativada. Se a gente já fica olhando muito tempo para o verde, outras emoções podem ser ativadas em vocês. O verde é uma cor muito associada com vida, esperança, natureza, não só culturalmente. Na verdade, a associação que é feita culturalmente vem exatamente da reação fisiológica que muitas vezes a gente tem. Não por acaso, ela também passa calma, e não por acaso, se vocês pararem para observar, além de calma e vida e natureza, passa a sensação de refrescância. E se a gente parar para raciocinar, a grande maioria de propagandas de sabonete, shampoos e coisas assim, está lá o verde predominando. O amarelo, por outro lado, é uma cor muito vivaz. Ela passa bom humor, vivacidade, alegria. Se vocês ficarem olhando muito tempo aí, espero eu que vocês comecem a ficar com bom humor. E também não, por acaso, está sempre em produtos e serviços e parques infantis. É uma cor muito associada à infância também, por causa da vivacidade. Já essa cor, que era para estar, na verdade, daquela cor ali, a tela não está colaborando, é o vermelho. Provavelmente, ao ver um vermelhão assim, muitos de vocês franzem o senho e tem uma reação mais forte. Ela se faz muito mais presente. O vermelho está no rol das cores quentes, que são cores que não passam desapercebidas. O tempo de reação do nosso corpo ao ver uma cor dessa é 0,02 segundos. É forte, quente, e ativa nosso sistema nervoso. Aumenta a nossa pressão sanguínea e ativa nosso sistema nervoso. Por isso é tão presente, por isso quando a gente quer botar alguma coisa em destaque, a gente usa o vermelho. Bom, agora vocês já podem se acalmar. Passou o vermelho, vem o azul, que é uma cor associada à calma, muito associada à placidez, profundidade, calma. O tempo de resposta do nosso corpo ao azul é de 0,06 segundos, ou seja, só no tempo a gente já percebe essa diferença, né? O vermelho é aquela coisa que ativa, o azul é aquela coisa que acalma. Bom, e isso é aplicado há muito tempo. Não é por acaso que certas cadeias de lanchonete, não sei bem de qual que eu estou falando aí não, mas certas cadeias de lanchonete usam o vermelho
E o amarelo? O amarelo para passar alegria, para mostrar que é uma coisa alegre. E o vermelho porque ele acelera a gente, aumenta o nosso metabolismo e causa fome. Na área médica, a gente vê muito o uso de azul e verde, não só nas roupas, mas na decoração. Por quê? Porque o verde traz tudo aquilo que eu falei, o azul acalma, o verde também. O verde traz ideia de vida, passa essa esperança e tal. E também o vermelho do sangue sobre o verde fica marrom. Então não causa tanto choque nas pessoas. Bom, além de causar, de ter esse efeito nas emoções e sentimentos, a gente tem códigos de cores na nossa vida todo dia, né? O sinal de trânsito, o semáforo é o mais simples deles. São 3 cores simples para marcar 3 mensagens simples. Mais simples que isso, só o do Werner, que acende automaticamente para gente. Eu gostaria muito que estivesse na minha cidade. Bom, essas cores, a psicóloga espanhola Eva Heller, ela fez um estudo com 2.000 pessoas chamado Psicologia da Cor, em que ela analisa várias coisas e entre muitos dos achados dela, ela vê que à medida que a pessoa vai ficando mais velha, as cores mais vivas, como o amarelo, que eu citei agora há pouco, e o vermelho, a pessoa vai gostando mais das cores mais vivas, e o que mais chama atenção é que o preto, tanto em homens quanto em mulheres, as pessoas gostam muito quando são mais novas, mas vai decaindo muito à medida que vai ficando mais velha. Ou seja, a sensação, as emoções que aquela cor ali, especialmente, ativa na pessoa, à medida em que ela vai ficando mais velha e teoricamente mais sem vida, ela vai não gostando muito da cor que é a ausência de todas as cores, e gostando mais das cores vivas, que trazem que dão ideia, dão emoção de vivacidade. Bom, eu sempre acreditei no poder das cores e sempre gostei disso. Eu, na verdade, sou formada em jornalismo. Como nunca cheguei a ser um Marcos Casara, eu fui trabalhar na área social, sempre gostei disso. Isso aí é minha carteira, eu juro pra vocês. É assim, espalhafatosa mesmo. Se quiser, o Vitor pode mostrar, tá lá com a minha bolsa. Só tá um pouquinho melhor aí, porque ela, na verdade, é mais surrada do que isso. Isso aí é meu celular. Sim, os dois juntos na bolsa quase causam reações epiléticas. Assim, ele tá aqui, ó, eu comprovo. Quase causam reações epiléticas nas pessoas. Eu adoro cor, sempre gostei. Isso daqui é uma série de fotos que eu venho fazendo já há 7 anos, assim, coisas do cotidiano, viagem, papelaria perto da minha casa. Vejo um mosaico de cores, isso aqui é o brinquedo da minha filha, isso é na papelaria perto da minha casa. Isso foi acho que num aeroporto. E o que acontece? Sempre gostei de cor, fazia fotos de cores, acho que gosto delas todas juntas e fazia esses mosaicos. Algumas fotos não estão muito legais, não, porque eu tirei com o celular. E tá lá no meu Facebook, no meu Flickr, quem quiser comprovar pode ir lá ver. Então, assim, juntando tudo isso que a gente acredita e toda essa minha paixão por cor, foi mais que natural que eu acabasse indo trabalhar num projeto que acredita no poder da cor e quer levar a cor para a vida das pessoas. O projeto tem esses 3 princípios básicos, aplicando tudo aquilo que eu já falei que as pesquisas científicas comprovam, que a cor tem efeitos na emoção, no sentimento, nas sensações das pessoas, por que não levar a cor para a vida das pessoas para melhorar um pouco a autoestima e qualidade de vida? Dá para fazer isso. Só que a gente descobriu que pode mais. A gente já passou por todos esses locais, tem até mais cidades, sempre tem um componente bacana de treinamento, de capacitação, que aí deixa um legado legal de empregabilidade para o pessoal dali, e sempre tem outro componente bem legal que é de diálogo com as pessoas. E aí você dialoga muito, é participativo, o processo de escolha de cores é participativo, e você acaba fazendo as pessoas se questionarem até sobre que cor que traduz melhor a emoção dela, a personalidade dela, e isso é aplicado na casa dela. A gente descobriu, então, eu falei para vocês que a gente já sabia, a ciência comprova, eu não precisava dizer, que a cor tem efeito nas emoções das pessoas, nas sensações. Mas a gente descobriu que pode ter mais efeito, pode ter efeito social. Isso aqui aconteceu em Campinas. Foi quando a gente foi realizar o projeto lá. E essa aqui é uma comunidade muito pobre. Essa senhora que morava nessa casa aqui, ela não tinha endereço. Ao final do dia, ela falou isso aqui pra gente. Agora eu posso dizer que eu moro na casa azul da esquina. Aí a gente vê a cor como um fator muito maior do que a gente inesperado, em primeiro lugar, e maior do que a gente imaginava, que é como fator de endereço. E mais do que endereço, de dignidade, porque a pessoa passou a ter um endereço, passou a ter como dizer qual é a casa dela. É algo que extrapolou o que a gente esperava e é um impacto social que a gente também não imaginava. A mesma coisa aconteceu em São Paulo. Essa aí é a Rua Conselheiro Carrão, lá no bairro do Bexiga, que foi o primeiro projeto, se não me engano, foi lá, na verdade, em agosto do ano passado, do ano retrasado, melhor dizendo. E uma coisa bacana que a gente viu foram 2 coisas legais que marcaram aí. A rua foi pintada, mas as pessoas da rua ao lado, ao verem isso acontecer,
também pintaram suas casas porque gostaram daquele exemplo. E nessa mesma rua tem muito restaurante, muita cantina italiana e tal. Nesse processo todo de escolha, que eu falei que tem muito diálogo e tal, as pessoas daquela comunidade daquela rua, perdão, começaram a ter que discutir entre elas, debater entre elas. E além do projeto de cores, o pessoal começou a encontrar soluções para o lixo de um restaurante que ficava na porta do outro, que fechava mais tarde. Começaram a discutir sobre o seu bairro, sobre a sua coisa. Então, isso foi uma coisa muito bacana que a gente viu acontecer aí. Não só essa conversa entre vizinhos, mas a rua ao lado querendo seguir o mesmo exemplo. Aí tem uma curiosidade muito bacana também. Só volta um pouquinho, por favor. Aí tem uma curiosidade muito bacana também. Um dos senhores não queria, de maneira nenhuma, deixar pintar a casa dele de verde. E a gente foi questionar ele por quê. Eu sou corintiano? Então, assim, a gente vê um outro efeito da cor que a gente não para raciocinar. É de identificação cultural e social. Tá aí mais um exemplo de que a cor pode sim ter um impacto bacana. E essa coisa que eu estava falando das pessoas conversarem nas ruas, começarem a olhar para o entorno e conservar. Alguém aqui falou mais cedo também que, pô, quando você todo dia vê aquela mesma coisa, faz parte do cenário, você para de olhar para aquilo. No momento em que o projeto chegou, as pessoas começaram a conversar e a pensar na conservação do seu local. Isso me faz lembrar um pouco a teoria das janelas quebradas, que alguns de vocês já devem conhecer, uma teoria grande, não dá para explicar toda agora. O tempo está passando ali, daqui a pouco ele fica vermelho, que é para me avisar que não pode mais. Mas a teoria das janelas quebradas diz que ela foi formulada por 2 cientistas sociais em Nova York e basicamente diz o seguinte: fizeram um experimento num bairro violento em que um dos índices de criminalidade lá era você perceber que as janelas estavam quebradas, assim, ou seja, estava tudo ao léu, tudo jogado e tal. Começaram a consertar janelas. E isso aumentava nas pessoas a sensação de ordem, de presença do Estado e de segurança. Se a gente aplicar ao nosso projeto, se a gente parar para olhar, a gente pode ver que no momento em que você leva aquela ali, você conserta a janela, no caso, você leva a cor, você leva esse tipo de coisa para aquela localidade, as pessoas começam a olhar para ali e conservar, a manter bem aquilo que já está bem e a querer modificar para melhor aquilo que não está legal. Aí a gente foi metido. Bom, já que tem esse impacto social bacana, que extrapola o impacto na emoção, por que a gente não vai fazer isso num local que realmente precisa? E lá fomos nós para o Santa Marta. Essa aí é a foto do Santa Marta. Santa Marta já é famosa, muito famosa no Rio, eu não sei quão famosa aqui em Floripa, mas é a primeira favela pacificada do Rio de Janeiro, primeira a ter Wi-Fi gratuito. Foi aí que Michael Jackson gravou o videoclipe, foi aí que a Madonna visitou. Marcinho VP, lembra? Abusado, do Caco Barcelos, é tudo aí. E a gente foi, ao escolher o lugar, a gente escolheu essa praça aqui, que é a Praça do Cantão, que antes era onde ficava a boca de fumo do local. Por isso mesmo, um local, uma área muito para baixo, muito cinza, as pessoas muito fechadas. A primeira vez que eu fui lá e tirei fotos, isso aí não foi a primeira vez não. Mas assim, as pessoas olhavam com o olho assim, tipo, o que você está fazendo aqui? Então, vamos lá, é aí que a gente vai. Ela é uma das 2 entradas principais de Santa Marta. E foi assim que ficou. A gente pintou um conjunto de 30 casas, num espaço de 2 meses. Imediatamente a gente sentia a diferença. Primeira coisa de todas, as pessoas que sempre usavam a outra entrada da comunidade começaram a descer por aí para ver, para ficar, para desfrutar. As crianças começaram a brincar mais ali no local. O efeito foi imediato. Empiricamente a gente via isso. E eu fui conversar com o Zé do Carmo anteontem. Eu fui lá, essa foto é de anteontem, que é o barbeiro ali do local. E eu perguntei, Zé, você sentiu alguma diferença? Na época eu lembro que, muita vida, né? O pessoal sempre fala, muita vida, cor traz vida. Eu falei, mas e outras coisas, assim, a comunidade começou a passar mais aqui. Ele falou, Duda, meu movimento aumentou muito aqui, na barbearia dele. Eu falei, mas de gente de fora? Não, gente da comunidade, começou a passar mais aqui. Isso aí foi anteontem. Isso aí também é anteontem. Hoje, quase um ano e meio depois do projeto, está assim. Eu fui lá e tirei a foto. Aqui a gente vê, deixa eu chegar na luz aqui, senão... Aqui a gente vê que um cara, ele concluiu o que não estava concluído, ele subiu mais o muro. Aqui botaram uma placa de uma cervejaria, que eu não posso falar. E aqui o cara rebocou, ele não tinha deixado na gente. Tá igual. Na verdade, só tem uma mudança boa. Isso aí. Volta aí pra mim. Ó, isso fica aqui, ó. Aqui. A mudança é limo na parede, que a gente não controla. Marca de bola de criança jogando ali, que a gente também não controla. E algum religioso muito fervoroso que tinha que colocar na parede a mensagem dele. No mais, tá lá, igual.
E era uma comunidade que tinha muita pichação, tinha muita coisa assim. Ou seja, quando você vai, se faz uma coisa bacana, leva a cor, e isso levanta a comunidade, como de fato levantou, as pessoas mantêm, as pessoas conservam. E já me pediram, como eu sou o contato lá, já me pediram a tinta para modificar isso aqui, para pintar em cima, para ficar bacana. Deu tão certo que hoje, está aqui, isso aqui é a placa do governo do estado, do órgão de turismo oficial do governo do estado, é ponto turístico, não para de passar gringo lá, eu vou lá, sempre vejo, tá nas camisas que são vendidas na comunidade, tá na tela do seu, esqueci o nome dele, mas ele é um artista de lá e vende essas telas, deu super certo, deu tão certo, tão certo, tão certo, que a gente pretende agora levar para toda a comunidade. Começa no final desse ano e vai ter 1 ano e meio, 2 anos de projetos de pintura. A ideia é pintar 1.500 casas, impactar diretamente 5.000 pessoas. E pela primeira vez a gente vai fazer um trabalho que a gente não vem fazendo, que é de medir, não só o impacto da cor, que é uma coisa que a gente já falou aqui, na emoção, né, na vida, mas o impacto social de um projeto como esse numa comunidade. Eu fui conversar com o Jailson de Souza, que é um sociólogo, ele é maravilhoso, é a pessoa que eu mais respeito em estudo de favelas no Brasil, e comentando com ele sobre o projeto, ele já fez até um talk no TEDx Rio, se vocês quiserem pesquisem, é o cara que mais entende de favelas no Brasil, e eu fui conversar com ele e ele falou, Duda, isso aí vocês não têm noção do tamanho disso, porque isso aí trata de ressignificação de sujeitos, de integração maior da cidade. E aí eu me arrepio quando ele me fala isso, porque eu não tinha ideia de que a minha paixão por cores ia chegar aí. A ideia é fazer, como eu já falei, em 1 ano e meio, 2 anos de projeto, e no final de tudo, além de treinamento, diálogo, 5.000 pessoas impactadas, eu vou ter, graças a Deus, mais material e cenário para engrossar e muito a minha coleção de foto colorida. Era só isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigada.